Da Bonfim FM, no programa Alô, Alô, Novo Redondo, a gente recebe aqui no estúdio da Bonfim, equipe da Emater. Hoje tem o engenheiro agrônomo Samuel Ruiz e o técnico agropecuário Patrick Medeiros. Eles que estão aqui na Bonfim FM. Lembrando, na última quinta-feira era o dia do programa, na segunda quinta-feira do mês. Mas devido ao compromisso, teve encontro do SAF, o Sistema Agroflorestal, o SAF Doceiro, lá no Doces Vojordão, atividade. Não teve o programa da Emater, e nessa semana o programa seria na quinta-feira, mas devido a uma notícia que vai ser repassada hoje aqui, no bate-papo com a Emater, a gente antecipou. O Samuel nos procurou ontem para fazer o bate-papo hoje. E a gente tem aqui o Samuel, pela terceira vez no bate-papo, teve com o Evaldo, teve com a Neiva. Na última edição foi o Samuel e o Evaldo, agora o chefe, o Evaldo, está de férias. E hoje tem o Patrick Medeiros. Passou uma, duas, três viagens e hoje o Patrick vem conversar com os ouvintes, falar do seu trabalho e atualizar junto com o Samuel as atividades aos produtores rurais. Boa tarde, Samuel. Bem-vindo, então, mais um programa da Emater aqui na Bonfim FM. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela sensibilidade em alterar a nossa data do programa para a gente conseguir alcançar os nossos ouvintes no momento mais oportuno. E sempre temos atendido com grande presteza. Então a gente está aqui hoje, eu e o Patrick, para relatar um pouco das nossas atividades e também falar sobre o início das inscrições do programa Terra Forte. Vou passar aqui para o Patrick para dar a saudação inicial dele. Boa tarde, então, Patrick Medeiros aí, contigo então a palavra aí, uma saudação inicial aos ouvintes da Bonfim. E obrigado por hoje ter a possibilidade de conversar contigo aí. Na primeira edição você tinha compromisso, né? Não estava no município também, teve período de férias também, né? Então isso coincidiu junto nos programas, mas felizmente a gente tem hoje você aqui para poder conversar com os ouvintes da Bonfim. Uma boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite e faço pela saudação inicial e devolvo para o Samuel e vamos conversar então sobre o assunto do Terra Forte, que eu acredito que os agricultores já ouviram falar, pelo menos, né, deste programa, um grande programa do governo do estado. Esse programa que a gente teve um dia, o Evaldo nos convidou e a gente foi lá acompanhar, onde teve o responsável aqui pela região, né, que tinha informações para poder detalhar para o pessoal que participou com a atividade ali no centro de eventos, né? Isso, então, trazendo assim então uma linha do tempo do programa Terra Forte, as atividades que já aconteceram, nós tivemos já, na verdade, no município duas atividades. Nós tivemos uma que foi a reunião junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. O Ivair Enert. Não, foi o Fernando Horn. O Fernando Horn. Então, são vários os nomes. Isso com o Fernando Horn. E depois teve outra que aí você apresentou os detalhes ali no centro de eventos. Isso, então a gente fez a reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural, porque o Conselho tem um papel muito importante, que depois desse período de inscrições, que será de 30 dias a partir de amanhã, o Conselho de Desenvolvimento Rural ele vai ter essa tarefa de selecionar os participantes do programa, que aqui no nosso município serão 20, e selecionando já também alguns suplentes, caso ocorra alguma desistência. Então, teve essa reunião no Conselho, onde foi explicado inicialmente como funcionaria o programa e a atribuição do Conselho. E depois a gente fez uma reunião técnica no Centro de Convenções para que a gente pudesse explicar, pormenorizar as explicações do programa, como é que funciona. E, a bem da verdade, esse programa, a gente brinca, né, ele está quase na ideia assim, de trocar o pneu com o carro andando, porque assim, o decreto com o manual operativo foi editado hoje. A gente tinha essa informação que ele seria editado hoje no Diário Oficial do Estado, então por isso a gente pôde vir aqui e anunciar o início das inscrições, senão a gente teria que ficar aguardando a publicação no Diário Oficial do Estado. Então isso aconteceu. Então assim, retomando então assim, o que é o programa Terra Forte?
ele vem, né, em decorrência dos eventos climáticos do ano passado, eventos catastróficos, com grandes perdas de vidas humanas, de animais, de criações, de estruturas, de solo. Então, com isso, o governo do estado, oportunizado pelo não pagamento das dívidas com o governo federal, que permite que os recursos fiquem aqui no estado, uma boa parte. Então, assim, gerou essa possibilidade. A SDR conseguiu formular esse programa e sensibilizar os deputados estaduais para a aprovação desse programa por unanimidade. Então, assim, a gente tem um volume bastante grande de recursos para o estado inteiro para prioritariamente recuperação e melhoria das condições de solo. Esse é o grande motivo da existência do programa. A erosão, que sempre... Cada vez a gente tem chuvas mais fortes, mais intensas em períodos mais curtos. E essa chuva, ela tem um potencial erosivo muito grande. E essa perda de solo, até para ilustrar isso bem fácil, a minha propriedade em Pelotas, ela é na beira do Arroio Pelotas. Então, assim, eu moro lá desde sempre, né? Eu tenho 47 anos. E eu vejo assim que os solos de vocês aqui, de Morro Redondo, Canguçu, vai parar tudo lá em casa, né? Bastante areia no arroio, assim, com o assoreamento do arroio. Então, a gente vê isso muito claramente. Lembrando que eu vi aqui uma informação, esses dias tinha saído algo, né, do Terra Forte do Estado, e aí conferi aqui, foi o que você está comentando. Então, a inscrição dos interessados vai começar amanhã. Isso. E aí fala aqui habilitação dos inscritos para a Emater, outubro. Isso? Isso. E depois seleção dos beneficiários pelo Conselho Municipal, novembro. Esse cronograma? É assim, o cronograma, então, partindo para esse ponto do cronograma, depois a gente retorna, então, assim, aos pormenores do programa. As inscrições, primeiramente, elas são exclusivas no escritório da Emater por funcionários da Emater. O único meio da pessoa se inscrever é com os funcionários da Emater, que é através da nossa senha e do nosso login nos sistemas lá do Estado. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a agendar, vai ser por agendamento os atendimentos. Nós programamos um tempo de 40 minutos por pessoa para fazer a inscrição. Então vai ter um número X de inscrições, de agendamentos de manhã e de tarde. Por quê? Porque assim, não dá para a pessoa ficar uma fila ali esperando o atendimento e chegar ali pelas 4 da tarde, não vai dar para te atender, volta amanhã. Então a gente organizou isso em consonância com o escritório regional, onde nós vamos fazer o atendimento agendado. Então a pessoa ela vai chegar ali no horário combinado pelo agendamento, e ela, a menos que ocorra, por exemplo, uma falta de energia, uma excepcionalidade, ela vai ter a certeza do atendimento dela e vai estar inscrita. Então, de amanhã até o dia 16 de outubro é o prazo limite para as inscrições, a menos que seja feita alguma coisa, mas esse é o prazo. De 17 de setembro, amanhã, até o dia 16 de outubro são as inscrições. O que essa pessoa tem que levar para se inscrever? Ela tem que levar o seu documento pessoal, ela é presencial, não adianta ligar, não adianta mandar alguém lá para fazer a inscrição pela pessoa, tem que ser a pessoa. Por quê? Porque ela tem que levar o documento pessoal dela, ela tem que levar o CAF da família, né? Pode ser o marido, pode ser a esposa, né? Pode ser algum representante da família, mas aquela pessoa que vai estar inscrita. Levar o CAF ativo, né? Não pode ser CAF vencido, não pode ser DAP vencida. E são só esses dois documentos que são exigidos para fazer a inscrição. Por que tem que ser pessoal? Porque ao final da inscrição vai ser gerado um comprovante e um termo de compromisso dessa pessoa junto ao programa também. Porque assim, o programa ele prevê várias atividades para essas famílias que serão contempladas. De capacitação, de encontros técnicos, também se comprometendo. Como ela vai receber um aporte de dinheiro bem expressivo, nessa unidade, nessa família, vão ser aplicadas tecnologias de recuperação de solo,
de parte de recuperação ambiental e também de cunho social. Então ela vai servir de unidade de referência nessas tecnologias. Então a proposta é que essa família possa receber outras famílias e mostrar o que foi feito ali para servir de exemplo, servir de inspiração para essas outras famílias. Então também é um compromisso que a pessoa tem de abrir a propriedade para a equipe técnica, para a execução de dias de campo, de eventos técnicos, e que ela também irá participar das capacitações que serão promovidas pelo programa. Essas são compromissos que a pessoa indispensavelmente tem que assumir, porque senão ela não se enquadra no programa. Uma pessoa que quer pegar o recurso e não se disponibilizar a fazer essa contrapartida com os vizinhos, com a comunidade, ela não vai se enquadrar no programa. Lembrando que o valor que vai ser do recurso por projeto contemplado. Quer falar? Bom, o valor é de 30 mil reais para cada agricultor. Então, complementando o que o Samuel estava dizendo, a inscrição é por CPF. Então, pode o casal se inscrever, ele se inscreve, ela se inscreve. Se tem um filho na propriedade, o filho se inscreve e o conselho vai analisar as propostas. Vamos dizer que o conselho avalie, porque vai ser dado um olhar para dividir entre todo o território do município, não ficar tudo localizado numa área só, esses agricultores que vão ser contemplados. Então vai ser um olhar para jovens, um olhar para mulher, um olhar para quilombola, né, e também nas áreas de produção. Então, uma vez esse agricultor contemplado, e como o Samuel bem disse, ele tem que estar disposto a dar a contrapartida e abrir a propriedade para participar das atividades da Emater, como um dia de campo, e ele também visitar as outras propriedades, ele vai ter que botar dinheiro do bolso dele para complementar esses 30 mil, para executar um projeto que vai ser feito conosco aqui com a Emater. E ao longo desse ano e do outro ano, são 2 anos, né, Samuel? Vai ser elaborado a execução desse projeto, que vai ser feito junto com o agricultor, claro que com certeza com um entendimento e acordo dele, né? Dentro das regras, como o Samuel bem disse, um foco em solo. Isso a gente vê pelo cronograma, né, que ele vai levar um tempo, né, porque tem inscrição, tem habilitação, tem seleção pelo Conselho Municipal, depois tem o diagnóstico, plano individual de ações integradas, tem o cartão cidadão que vai ser disponibilizado, a execução, acompanhamento, prestação de contas e a disseminação tecnológica até o final de 2027. Isso, Samuel? Isso. A gente até procura assim, o rádio como uma ferramenta, porque a gente falando, a gente consegue comunicar bastante coisa ao mesmo tempo, né? E a gente queria, assim, de certa forma, desmistificar, né? Porque, como o Jones vinha falando agora, essas etapas todas, né? Isso entra no ouvido da gente e diga, puxa, mas que coisa complicada. Mas, na verdade, não é. Ela até pode ser mais complicada, digamos assim, para nós do que para o produtor. Porque, assim, para quem é agricultor, para a família de agricultores que está lá, que produz leite, que produz pêssego, que produz grãos, né? Que tem suas criações, suas culturas, tudo mais, esse programa é uma ótima oportunidade de aplicar ali digamos, um fermento, né, na produção. Porque assim, o que esse programa ele vai proporcionar? Vai proporcionar para que a família disponibilize de 30 mil reais, né, de acordo com o projeto que ela elaborar, para recuperar o seu solo, para investir na melhoria desse solo, para estruturar várias coisas na propriedade, para melhorar a produção. Então, um exemplo aleatório, se eu sou produtor de pêssego e eu estou nesse momento pensando em renovar para o ano que vem um certo pedaço do meu pomar, pô, olha que baita oportunidade de eu chegar ali e ter recursos para botar calcário, para botar, né, a gente pela análise de solo que a gente vê no município, todas as áreas precisam de 500, 600, 700 quilos de superfosfato para corrigir esse nutriente muito importante para as frutíferas na implantação. E vai estar o recurso ali, eu vou poder aplicar a quantidade correta de fertilizante. Esse pomar vai vir com um ótimo desenvolvimento inicial, com as curvas de nível já todas marcadas ali, evitando erosão, com plantas de cobertura.
daqui a pouco até com a possibilidade de colocar um pedacinho irrigado. Então, assim, para quem está engrenado nas atividades econômicas, para quem está na sua linha de produção, cada um na sua linha de produção, ele é um ótimo programa e, assim, que as pessoas não percam a oportunidade de vir se inscrever e aproveitar esse, digamos assim, esse cavalo que está passando encilhado. Que, assim, como eu falei antes, né, eu gostaria de reforçar, ele, quando tu cita todas as etapas e tudo mais, ele parece uma coisa complicada, mas não é. Ele é um programa bom, simples e de grande ajuda para as famílias. Mas é importante que essa primeira parte que vai ser feita com vocês ali, por isso que 40 minutos, é o projeto, né, do programa. Ali vai especificar o que você pretende fazer, vai conversar com vocês, né, para ver a viabilidade, né, do que é o melhor. E aí tem tempo para essas outras etapas. Primeiro, depois tem que ser selecionado no conselho, né? Conselho que tem que aprovar. E aí por isso que vocês comentaram, né, que já foi falado aquela vez, agora estou me lembrando do assunto, de serem diferentes regiões do município, diferentes culturas também, para ser um projeto piloto, né, de cada atividade, para espelho, quem sabe o programa ter continuidade nos outros anos também, de os resultados que forem obtidos, que possa o próprio governo ser estimulado a dar seguimento a esse programa, né? Essa é uma das expectativas com o programa, por isso toda essa questão, terra forte, né? Do projeto. Que nesse momento no estado inteiro serão 15 mil famílias, mas a expectativa é que dentro desse período a gente consiga, porque a agricultura dá resposta muito rápido, né? Então a gente consegue, dentro desses 2 anos, 1 ano e meio, até menos, a gente já ter resultados palpáveis, medir isso, né? Foi investido 30 mil reais na propriedade, mas ela já resultou em tantos mil litros de leite, tantos mil quilos de tal produto, né? Então já dá um resultado em pouco tempo. São 12 linhas que vocês têm, né? 12 linhas tecnológicas. Eu ia partir para esse ponto agora, assim, que isso já é feito na inscrição, essa questão da linha tecnológica. Então, assim, quando a família, quando o agricultor for lá na Emater para fazer a sua inscrição, ele já deve vir com esse pensamento assim, eu vou investir em tal área, porque é a área que vai ser considerada no Conselho de Desenvolvimento Rural para ser beneficiada, porque o regulamento do programa diz o seguinte: todas as áreas que aparecerem, né, como pessoas pretendendo implantar elas devem ter pelo menos um projeto. Então, assim, para que não ocorra da pessoa, digamos, um projeto bastante diferente da média dos outros projetos, né? Não, isso aqui ninguém vai fazer, eu vou botar isso aqui e aí vou ser beneficiado, depois eu mudo. Não vai ser possível mudar. Essa é uma coisa bem importante. E no caso ali, por exemplo, se fala em pastagem, sistema integrado, plantio direto, floresta, sistema irrigado, fruticultura. Ele pode colocar mais de uma? Não, ou só tem que escolher uma linha? É uma linha principal. Então das 12 tem que escolher uma. Porque assim, o projeto produtivo, o recurso são 30 mil reais. Pelo menos 60% desses 30 mil reais, que dá 18 mil reais, tem que ser aplicado nessa linha produtiva. Essa primeira, né? Os outros, no caso se fosse 12 mil reais, eles têm que ser aplicados nas outras 2 ações do programa. Social e ambiental? Que é de cunho social e de cunho ambiental. Mas elas conversam muito, né? Elas conversam muito. Porque se eu recupero o solo da propriedade, digamos, para alguma área da fruticultura, de citros, pêssego, amora, coisa do tipo, né? Eu também tenho a possibilidade no cunho social, na proposta de melhoria da qualidade da alimentação da família, trabalhar o pomar doméstico, trabalhar a horta doméstica, trabalhar geração de renda com outras culturas. Então tem essa possibilidade também. Então 60% até 60%? Não, no mínimo 60%. No mínimo 60%. E o outro no mínimo 40%. Não, até 40%. No máximo 40%. Máximo 40%. 40% então, que é na parte do aspecto social e ambiental. E um detalhe, não pode deixar de aplicar nas 3 atividades, nas 3 linhas. Então assim, eu quero usar 30 mil na parte de produção. Não pode. Tem que usar um valor mínimo ali, não está especificado o valor, mas tem que ter atividades de cunho social e de cunho ambiental também.
Mas isso vai ser discutido junto com a família na elaboração do seu projeto, né? Basicamente a gente trouxe alguns detalhes, né? Isso vai ter que, na cabeça, o produtor pensar na sua propriedade, qual é o caminho. Por isso que vai levar esse tempo aí de 40 minutos de atendimento que vocês vão ter, o atendimento agendado já a partir de amanhã, começando as inscrições. Pessoal, o produtor rural vai ter um mês para fazer então essa inscrição, e como o Samuel falou, o que for colocado ali depois não pode mudar. E lembrando, esses 30 mil ele recebe, tem a contrapartida a mais que é dele. E ele não coloca exatamente um pagamento de algum valor desses 30 mil. Esses 30 mil ele recebe. Ele vai entrar com a contrapartida, Patrícia? Esses 30 mil vêm num cartão e vão ser liberados gradualmente, conforme vai executando o projeto e conforme nós da Emater vamos acompanhando e vamos dando ok. Então tem coisas que ele não vai poder comprar no cartão, tem coisas que ele vai poder comprar no cartão. Então vamos supor que fosse um projeto em fruticultura, como o Samuel falou, e aí se concordou entre a parte técnica e a parte do agricultor, e nós fazemos curva de nível, nós fazemos a colocação de alguns insumos no solo. Ele não pode pagar funcionário, não pode pagar serviço, então ele vai ter que usar a contrapartida dele, com o trator dele, ou pagar do bolso dele um terceiro para fazer serviço de trator, para fazer a curva de nível, ou para fazer a incorporação desses nutrientes. Ele, dependendo de como for o projeto, ele pode comprar alguns insumos, tipo semente, algumas plantas, mas também isso tem que ser bem conversado. Samuel, se começar a esquecer muito a parte ambiental, a parte ambiental, como disse, se conversa muito os três eixos, ambiental, social e produtivo, não fica difícil de encaixar um projeto, mas ele tem que ter esse olhar. E esses 30 vão ser liberados ao longo desses 2 anos, conforme ele vai executando. E dentro do projeto ele vai colocando também o recurso dele, não é também, vamos supor, 30 mil e alguém já está dizendo por aí que tem que botar mais 10, mais 20. Não. Ele vai colocar gradualmente a parte que cabe a ele da contrapartida. Mas vale também saltar que agora no momento o agricultor aqui no Morredondo, cada município vai ter uma logística, uma estratégia de funcionamento. Nós na Emater do Morredondo bolamos uma estratégia de entrar em contato com a Emater para se inscrever. Estou fazendo ênfase, que o Samuel já comentou, para não dar o caso de agenda, para não dar o caso do autor chegar lá e ficar uma manhã inteira esperando e não conseguir ser atendido de manhã. Por isso agendamento. Então o momento agora é entrar em contato com a Emater. Tem o telefone para contato aí? Como é que é o telefone para falar? Tem o telefone fixo, tem WhatsApp aí? Como é que funciona para fazer esse agendamento? Que vai ser um mês corrido, né? Vocês vão ter um rodízio de profissionais aí para poder dar um suporte, né? Essas orientações todas aí para. Se fala em 40 minutos, às vezes pode passar, algum minuto, pode ser menos tempo, né? Isso vai depender de cada caso, né? A gente estava um pouco. A gente se preocupa muito sim com a qualidade do atendimento das pessoas. E a gente estava no início um pouco preocupado de não conseguir atender a demanda. Mas aí ontem a gente fez a reunião interna. E a gente fez a escala lá de atendimentos, né? E a gente viu que se o pessoal começar agora a preencher a agenda, vai ser bem tranquilo, não vai dar correria, vai ser bom de fazer esse trabalho, e os 40 minutos acho que a gente entende que vai ser suficiente para fazer o trabalho. E assim, a gente pede que as pessoas entrem em contato pelo telefone do WhatsApp do Escritório Municipal do Morredondo, que eu vou falar aqui agora, depois no final a gente fala de novo, né? Que é o 991 65 13 77. Repete. 991 65 13 77. Ali a Júlia, ou outro funcionário que estiver lá no momento, vai ver as datas e horários disponíveis para vocês, e aí vai ser preenchido. Esse calendário de agendamentos, ele vai estar no mural lá do escritório. Então assim, todo o trabalho tem sido feito também no sentido de dar publicidade, né? Publicizar bem as inscrições, para ver todo mundo procurar ser informado que existem as inscrições, dos horários, de quem se inscreveu. Não tem nenhuma informação secreta nessa proposta, né? Tudo é público, para que a gente consiga atingir todo mundo e não gerar nenhum tipo de
desconfiança em relação à lisura do processo. Vai ser 20 contemplados. 20 contemplados e a gente vai selecionar pelo menos 4 suplentes. Então, 4 suplentes, então, por isso é importante estar atento, né? Porque essa documentação, tudo certinho, depois é analisado também pelo Estado, porque além de ser feita aqui, vocês encaminharem tudo pelo programa certinho, isso tem uma análise também do Estado. Sim, sim. Mas isso é depois, né? Quando eu acredito que o agricultor, o próprio sistema já vai fazer essa seleção, né? Se ele não tiver condições, por qualquer motivo, não vai conseguir fazer a inscrição ali. Se não tiver, por exemplo, uma CAF ativa, o sistema não vai aceitar, né? Que é um documento que nós estávamos discutindo, até é bom, né? Nessa lembrança. Até hoje a gente fez algumas CAF. Se chegar no momento que o agricultor não tiver a CAF, nós não vamos ter condição nesse momento de fazer a CAF na hora da inscrição. Aí, claro, se der folga ali, não tiver ninguém esperando e tal, é uma situação de se estudar. Mas ele vai, vamos dizer assim, para o fim da fila. Ele vai mais para o final, para não dar atrapalho daqueles que estão ali esperando, porque não vamos conseguir então fazer dentro de 40 minutos. Por isso que esse momento agora, né, que as pessoas procurem vocês no início aí, já desde o início, né, caso aconteça algo para resolver, dentro do agendamento, né, se consegue uma nova data para encaixar e solucionar a tempo, né, de antes de encerrar, é 16 de outubro, né, de outubro é o último dia, né, para fazer as inscrições. Não deixe para a última hora. A gente tem, não sei quantas famílias estão aptas a poder se cadastrar nesse programa aí. E vocês têm um número assim, mais ou menos, não sei, peguei vocês aí. Eu tinha 400 famílias. Então, olha, divide aí, tira sábado e domingo, né? É corrido, né? Porque ali de manhã, mais ou menos, que horário vocês vão começar a disponibilizar? Então? A gente vai fazer assim, começa às 9 horas da manhã o atendimento. Vai ter meio-dia ou não? Como eu brinquei ontem, né, na nossa reunião, o mundo não para em função do Terra Forte, né? E o mundo continua. Então tem gente que tem projetos no banco, tem gente que tem o FEAPER, tem demandas diversas. Então das 8 às 9 vai ser o período que a gente vai dedicar para dar continuidade nessas atividades. E das 9 ao meio-dia e depois da 1h30 às 5h30 são inscrições. Com a nossa equipe, a gente consegue sim dar conta, né? Se chegar a 400 famílias ali para fazer a inscrição, a gente consegue dar conta nesse período. Não vai ter esse número de famílias, né? A expectativa é que não tenha esse número todo, mas se tiver os horários disponíveis, só assim, não deixem para a última semana, que aí vai dar complicação, né? Recapitulando então, programa Terra Forte, um programa voltado para a recuperação do solo, investimento na produção, onde os agricultores receberão em cada projeto um valor 100% subsidiado de R$30.000 até R$30.000 para aplicar nos três eixos, produtivo, social e ambiental. As inscrições serão feitas somente na Emater e sob agendamento. Para fazer o agendamento, então, entre em contato pelo WhatsApp do escritório, 991 65 13 77 991 65 13 77. E eu volto repetindo, né, que assim, esse programa, para quem tem as suas linhas de produção definidas, para quem tem um projeto, para quem está trabalhando no seu dia a dia ali com as suas produções, é um ótimo programa. Não percam a oportunidade, porque ele pode alavancar bastante a produtividade e ser nas palavras do nosso secretário, né, uma virada de chave, né, porque assim, com o calcário, o Programa Municipal de Correção do Solo já melhorou bastante. Agora vocês imaginem podendo complementar os outros nutrientes que faltam no solo, a parte biológica do solo também, com as plantas de cobertura, com a adubação orgânica, com técnicas que evitam o ressecamento do solo, que evitam a erosão. Então nós podemos ter um aumento de produção e produtividade bastante significativo com a implementação desse programa.
não se apavore com essa questão aí que foi comentada das burocracias, né? Porque quem vai fazer ela somos nós, né? Então a pessoa tem que se ocupar, ela vai se ocupar de fazer o projeto dela na propriedade bem feito, conforme as normas técnicas, né? E isso vai gerar um resultado, né? Cada um fazendo seu trabalho bem feito e nós vamos chegar lá com um ótimo resultado. Então, o programa de hoje seria esse assunto em destaque, porque vai ser um assunto que vocês vão estar dedicados no próximo mês. Então, esse mês e o mês que vem vão estar envolvidos, né, nessa atividade importante, né, desse programa. E as principais informações, o básico a gente repassou aqui. O Samuel disse que a gente teve o tempo de conversar e depois isso lá na hora já traz o que precisa, né? Faz o agendamento, traz o que precisa e na hora, conforme vai preenchendo ali o programa, né, os dados ali vai colocando as informações. Seria então esta a informação para hoje, nosso bate-papo? Isso aí, então se não esqueçam de trazer o documento de identidade ACAF, agendamento 991 65 13 77. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai estar pronto para atender vocês. Já pode agendar hoje? Já deve agendar hoje, né? Agendar hoje para essa semana e para a semana que vem já pode agendar também. E não esqueça de pensar bem no seu projeto também, para que ele possa ser depois bem executado. A gente vai divulgar, aproveitando que no Inspetoria Veterinária, Câmara de Vereadores, Prefeitura, locais públicos, né, a gente vai colocar cartazes agora, estão chegando hoje os cartazes, né? A gente vai colocar nesses pontos de grande circulação, nas redes sociais, Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e a gente vai estar compartilhando para que todo mundo tenha a ciência e tenha a oportunidade de se inscrever também. E eu agradeço de novo, né, Jones, que de pronto tu já atendeu o nosso pedido aqui de mudança de data, tanto no dia 11 para agora, como para hoje, né? Então, assim, muito bom poder contar com uma parceria assim, de que a gente consiga levar informação de qualidade no momento certo para o pessoal. Lembrando, só para confirmar, dia 8 de outubro, na segunda quinta-feira, vai estar no período que vocês vão estar com as inscrições ainda sendo feitas. Se consegue, pelo menos que alguém da equipe venha para a gente manter o programa na data que é na segunda quinta, né? O Jones vai proporcionar um churrasquinho aqui. No dia 9, quer dizer, não é dia 8, dia 9. Na segunda quinta-feira, dia 9, então, na segunda quinta-feira. E aí também já pode ter um dado, né, do número de pessoas que se inscreveram. Né? Então, vai ser uma semana antes. Pode reforçar mais algum detalhe. Sim. E também atualizar outros assuntos, né, ligados à agricultura. O momento, então, para o Samuel reforçando de novo e também me despedindo, agradecendo a todos que nos ouviram. O Johnny falou pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente. O momento é vocês que estão ouvindo, os agricultores, se inscreverem. Não deixe para a última hora e não deixe de participar do programa. Mesmo que daqui a pouco não entendem agora toda a complexidade do programa, caso tenha entendido, com o Samuel não é complexo, mas que não tenha entendido, mas é para os agricultores participarem. É para vocês, importante vocês se inscreverem para participar do programa. E não deixe, por exemplo, pela 10ª vez, né? Não deixe para a última hora, que daqui a pouco, se ficar para as últimas 2 semanas, nós não vamos ter tempo hábil e não vamos ter pessoal para poder inscrever todos. Então não adianta os primeiros dias a gente não ter ninguém para inscrever e depois ter um tumulto de gente que vão começar a entender melhor a grandeza do programa e vão querer tudo se inscrever. Tá? Então vou dizer pela última vez, dizendo mais uma vez o telefone, o WhatsApp do escritório, 991 65 1377. Entre em contato conosco, aí ali vocês vão escolher um horário, ali nós já mais ou menos dividimos os horários de 40 em 40 minutos a partir das 9 horas. E aí vocês entrando em contato por esse WhatsApp, vamos dar uma data e um horário para o agricultor fazer presente. E aí o tempo de aguardo vai ser pequeno, né? Se chegar no horário, com esse tempo a gente consegue cumprir os nossos horários ali pré-estabelecido e vai rodar bem direitinho a inscrição.
Agradeço então o engenheiro agrônomo Samuel Rutz, agradeço o técnico agropecuário Patrick Medeiros, que falaram então no programa da Emater, que vai retornar então na Bonfim, na segunda quinta-feira de outubro, no dia 9. Então, esse cronograma estabelecido, caso surja algum compromisso, a gente atualiza os ouvintes da Bonfim. Vamos então encerrando e até o próximo programa.